A graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Bom dia. Queridos, hoje entramos no 8º dia de exposição do livro do Apocalipse e estaremos meditando nos capítulos 15 e 16. No capítulo 15, nós vimos que a 7ª trombeta, lá do capítulo 11, verso 15, nos levou ao final da tribulação e à introdução do reino milenar. Os capítulos 12 até o capítulo 14 acrescentaram detalhes explicativos relacionados com os eventos das trombetas. E estes também continuam até o final da tribulação. Portanto, as 7 taças não são sucessivas às trombetas ou ao capítulo 14, mas elas cobrem pelo menos parte do mesmo período de tempo. Essas taças são aplicações diretas do terrível julgamento de Deus, começando na metade da 70ª semana de anos de Daniel, e, portanto, limitadas à grande tribulação, que tem duração de 3 anos e meio. Os selos foram confinados aos primeiros 3 anos e meio e introduziram as trombetas, que começam antes do meio da semana e continuam até a introdução do reino milenar de Cristo. No céu, um grande e inspirador sinal é visto, o sinal de 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, conforme vemos no verso 1. Isso completa a ira de Deus. Por mais terrível que seja essa ira, como é maravilhoso saber que ela tem um fim. Como é comum na profecia, antes que as taças do julgamento sejam derramadas, recebemos uma amostra da alegria e bênçãos puras e indescritíveis que virão da tribulação. Assim, vemos um mar de vidro misturado com fogo no verso 2. O mar de vidro deve ser comparado ao mar de metal moldado no Templo de Israel, uma grande bacia que continha água para purificar os sacerdotes antes de realizarem o serviço no templo. O vidro fala de um estado de pureza fixo e estável, em contraste com a necessidade de muitas lavagens. O fogo nos lembra da santidade de Deus, que por meio dos fogos purificadores da tribulação, cumpriu sua própria obra de auto-julgamento na companhia que está no mar de vidro. Mas quem são eles? Eles são os arpistas que vimos tocando e cantando no capítulo 14, verso 2. Nenhuma menção é feita a um grande número, pois estes são os mártires que serão ressuscitados para serem abençoados no céu. Não os 144.000 que estão no Monte Sião, ou o grande número de gentios que ficar diante do trono, como citado lá no capítulo 7, verso 9. Esses mártires obtiveram a vitória sobre a besta, sua imagem, sua marca e o número de seu nome. Ao assassiná-los, a besta se considerou triunfante. Mas Deus, ao ressuscitá-los dos mortos, lhes dará a vitória final, enquanto a besta é reduzida à humilhação do julgamento eterno. Tendo as harpas de Deus, eles cantam o cântico de Moisés. O primeiro cântico que a Escritura registra, lá em Êxodo, no capítulo 15. É uma canção da gloriosa vitória de Deus. Essa canção de Moisés é a última canção gravada nas Escrituras, sendo também o cântico do Cordeiro. Então envolve a redenção por seu grande sacrifício, doce tema para um canto exultante. Eles celebram as obras maravilhosas do Senhor Deus Todo-Poderoso e seus caminhos justos e verdadeiros, como o Rei das Nações, conforme lemos no verso 3. Não o Rei dos Santos. É popular se referir ao Senhor Jesus como nosso Rei,
Mas nós temos um relacionamento que deve ser muito mais próximo com Ele. A igreja se comprometeu com o Senhor Jesus para ser sua esposa. Ele então, portanto, espera de nós afeições mais íntimas do que simplesmente lhe estar sujeito à sua autoridade real. Suas obras são o que ele realizou. Seus caminhos são os meios pelos quais ele opera, exibindo seu próprio caráter. Seus caminhos estão relacionados com seu título, Rei das Nações, pois envolvem autoridade, enquanto suas obras enfatizam seu poder como Senhor Deus Todo-Poderoso. Em vista de seus grandes julgamentos, quem poderia ser tão temerário a ponto de não temê-lo e glorificar seu nome? Somente ele é santo. Sua santidade absoluta é manifestada em julgamentos que envolvem todo o mundo. E naquela época citada, todas as nações virão e adorarão diante dele, como diz o verso 4. O verso 5 volta a considerar a santidade e a verdade de Deus em suas maneiras de trazer julgamento à terra. O templo do tabernáculo do testemunho no céu é aberto. Então 7 anjos procedem do templo, vestidos de linho branco puro, perfeição da justiça, como diz o verso 6. Seus peitorais, que simbolizam seus sentimentos ou afeições, são cingidos com cintos de ouro, indicando que seus sentimentos são contidos pela consideração maior da glória de Deus, representados no ouro. Um dos 4 seres viventes dá a cada um dos anjos uma taça de ouro cheia da ira de Deus, como diz o verso 7. E então a glória e o poder do Senhor encheram o templo de tanta fumaça que ninguém pôde entrar. Esse texto nos leva de volta até o 2º livro de Crônicas, no capítulo 7, que aconteceu a mesma coisa quando Salomão terminou a oração de consagração do templo que ele havia construído. E então os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé havia enchido o templo. Só que lá era a bênção, a presença de Deus no meio do povo para abençoá-los. Aqui é para julgamento, e esse julgamento é inflexível. Não há outro remédio, e nenhum intercessor pode se aproximar até que todas as taças da ira sejam derramadas. No capítulo 16, nos versos 1 e 2, nós vemos uma grande voz do templo que agora comanda a execução do julgamento. Ela ordena aos 7 anjos que sigam seu caminho e esvaziem as taças sobre a terra. Essas taças de julgamento não afetam apenas o Império Romano, mas o mundo inteiro, pois o mundo inteiro é culpado diante de Deus. A graça foi paciente, a justiça não foi precipitada, mas deve ser repartida precisamente de acordo com a medida da culpa. No entanto, quando vier, não pode faltar. Será rápida, infalível e incrível. O primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra com uma ferida repulsiva e dolorosa, resultante sobre aqueles que recebem a marca da besta e que adoram sua imagem. Como a imagem da besta é montada no meio da semana de 7 anos, os julgamentos das taças começam depois disso, na época mais conhecida como Grande Tribulação. Esta ferida é pior do que uma mera ferida física. Observe que é singular, não feridas, mas ferida, pois representa uma condição moral geral em toda a parte pela qual as pessoas são afetadas. É a erupção da corrupção interior que moveu as pessoas em seu desafio contra Deus.
Seu estado moral e espiritual será repulsivo. Essa condição é exposta pela ação judicial de Deus. Isso nos lembra a praga de furúnculos sobre os egípcios nos dias de Moisés, quando os magos egípcios não podiam ficar diante de Moisés, porque eles estavam aflitos. A segunda taça nós temos no verso 3, e ela é derramada no mar. O mar representa os gentios. Eles agora experimentarão a ira de Deus. Esse mar de gentios se tornou como o sangue de um morto. A morte reivindicou todos os seres vivos. Este não é o sangue que foi derramado, mas o sangue que ainda está no corpo de alguém que morreu. Isso fala da estagnação pútrida da morte que afeta as nações gentias. Eles recusaram a verdade do Evangelho da Graça e tornaram-se como Nabal, o marido de Abigail, de quem se conta que ele quase foi morto pelas mãos de Davi. Seu coração morreu dentro dele e ele se tornou como uma pedra, conforme narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 37. Porque o homem se endurece deliberadamente contra Deus. Deus, eventualmente, endurece judicialmente o coração do homem, para que ele seja imune à graça de Deus. Ele fica morto enquanto vive. Nos versos de 4 a 7 do capítulo 16, a taça derramada do terceiro anjo nos lembra de Moisés, transformando as águas do rio Nilo em sangue. Rios e fontes de refrigério, são transformados na corrupção da morte. Novamente, isso não é literal, mas indica que tudo o que resta da religião não terá nenhum refrigério, mas será totalmente entregue à falsidade de Satanás, exalará apenas a corrupção da morte espiritual. O julgamento de Deus, portanto, transformou a falsa religião do homem na corrupção que é o seu caráter real, expondo-o pelo que ele realmente é. E o anjo das águas absolutamente justifica Deus nisso. É um julgamento perfeitamente justo, porque aqueles que propagam a religião da falsidade e de adoração a ídolos são culpados de derramar o sangue de santos e dos profetas. Eles merecem o julgamento resultante de receberem o sangue para beber. Nos versos 8 a 9, a taça do quarto anjo é derramada sobre o sol, e os homens são queimados pelo fogo. O sol, a fonte suprema de luz, calor e bênção, é um amigo maravilhoso, mas pode ser um inimigo implacável em uma terra deserta. Essa praga novamente é pior do que o calor literal. É a ira ardente de Deus contra a rebelião desafiadora do homem. Vimos antes que o sol se transformaria em trevas, lá no capítulo 6, verso 12. Falando da luz de Deus retirada por causa da apostasia do homem, o abandono completo do homem da verdade de Deus. As duas condições do sol podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, apenas no sentido espiritual e não literalmente. As pessoas até hoje reconhecem que Deus está lidando com elas, pois há muitas imposições que elas compreendem como atos de Deus. Mas elas não o honram e não o farão mais tarde. Em vez disso, elas blasfemarão contra o Deus do céu. Que tolice pensar que podem desafiar a Deus e prosperar. Seu orgulho tolo os impede de se arrependerem. Nos versos 10 e 11, o quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta. Esta é a besta da terra, o líder político-militar que tem seu trono sobre o Império Romano revivido. Seu reino escureceu. Esta escuridão é espiritual e moral. A besta e seus seguidores escolheram as trevas em vez da luz. Portanto, Deus aflige com trevas mais intensas, que trazem consigo tanta dor que faz as pessoas mastigarem a própria língua.
Este é certamente um aviso das trevas mais terríveis do julgamento eterno que engolirá aqueles que não se arrependerem. No entanto, nenhum arrependimento é visto aqui. Em vez de ter bom senso suficiente para reconhecer seus pecados diante de Deus e buscar sua misericórdia, eles blasfemam contra o Deus do céu. Suas dores e feridas deveriam fazê-los clamar a Deus por misericórdia. Mas, em vez disso, eles clamam contra justamente quem poderia salvá-los, seu grande Criador. No verso 12, mais uma vez o rio Eufrates é mencionado. Ele seca quando a sexta taça é derramada, para que o caminho dos reis do leste ou oriente, ou literalmente desde o nascer do sol, possa ser preparado. Já sugerimos antes a correspondência entre os julgamentos da trombeta e o derramamento das taças. Isso agora se torna muito marcante, pois sob a sexta trombeta, o rio Eufrates também é mencionado. Lá, as forças que impedem os poderes hostis são removidas, e aqui o rio seca-se. O rio Eufrates é uma linha divisória natural entre Israel e o Oriente, assim como também é uma linha divisória entre Israel e o rei do norte. No verso 14 do capítulo 9, ali menciona-se o Eufrates, onde a perda de 4 anjos fala de Deus soltando o assírio, o rei do norte, para invadir Israel. Naquele tempo, o rei do norte virá contra Israel como um redemoinho e os inundará e os atravessará, como diz o profeta Daniel no capítulo 11, verso 40. Depois de causar uma terrível desolação na terra de Israel, ele continuará até o Egito, Líbia e Etiópia e sujeitará essas nações que ficam no norte da África, também como Daniel fala no mesmo capítulo 11, verso 42. Então, notícias do Oriente e do Norte o perturbarão, e ele voltará correndo para Jerusalém. Nesse meio tempo, a besta e seus exércitos virão para o Armagedon, para ajudar Israel na batalha contra o rei do norte. Este movimento da besta e seus exércitos é provavelmente a notícia do norte que chega aos ouvidos do rei do norte enquanto ele está na África. Ele voltará a Jerusalém quando a besta e seus exércitos aliados do ocidente e outros exércitos com eles se reunirem no Vale do Armagedon, que fica a cerca de 90 quilômetros ao norte de Jerusalém. Embora o caminho dos reis do Oriente tenha sido preparado, não lemos sobre o significado que eles têm nos conflitos reais. Uma vez que eles são encontrados em conexão com a sexta taça, o contexto parece conectá-los com o fato de serem reunidos pelos espíritos dos demônios ao lugar chamado Armagedon, onde os exércitos da Europa Ocidental se reunirão sob o comando da besta. O verso 13 mostra a trindade da maldade, o dragão, a besta e o falso profeta, em seu desafio insolente à verdadeira trindade, com o derramamento de sua astuta doutrina maligna, comparada ao coachar de sapos, criaturas acostumadas a limo. A besta, a cabeça do Império Romano, imita Deus Pai. O falso profeta, o anticristo, toma o lugar do verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, enquanto Satanás, nos bastidores, simula o Espírito Santo. Sua doutrina e sua capacidade de operar milagres de engano terão poderosa influência em enganar muitos líderes mundiais para trazer seus exércitos a Israel para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esta trindade maligna irá pleitear a causa de Israel, que foi invadida pelo rei do norte, para persuadir muitas nações a virem lutar no que eles afirmam ser um grande esforço humanitário para libertar Israel da opressão. Mas eles, na realidade, estão lutando contra Deus, pois o próprio Deus enviou o rei do norte para punir seu povo por causa de sua idolatria, como citada por Isaías lá no capítulo 10, verso 5.
Por esta razão, o verso 15 é inserido aqui. O Senhor virá como um ladrão, inesperado e indesejado, com grande poder e glória contra esta orgulhosa aliança ocidental que se considera o sistema policial do mundo. Aqueles a quem Deus abençoará são aqueles que vigiam e, portanto, não são enganados pelas belas aparências. Eles guardam suas vestes, não sendo expostos à vergonha e humilhação, que vem por ignorar a verdade e graça de Deus. O verso 14 indicou que o poder dos demônios é exercido para reunir muitas nações a Israel. Mas o verso 16 mostra que realmente é Deus agindo soberanamente nos bastidores para reuni-los no Armagedon, ao norte de Israel. Os reunidos ali pela influência de Satanás, da besta e do falso profeta, pretendem vir em defesa de Jerusalém, mas nunca chegarão lá, como veremos no capítulo 19. Nos versos de 17 a 21 do capítulo 16, a sétima taça é derramada no ar, o domínio da atividade de Satanás. Afinal, ele é o príncipe das potestades do ar, como diz Paulo aos Efésios. Na verdade, a grande voz de Deus do trono do lugar santo anuncia: está feito. Isto é seguido por ruídos, trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como diz o verso 18. Todas essas coisas têm o objetivo de fazer as pessoas perceberem a majestade e a soberania do poder de Deus. Embora não questionemos que essas manifestações serão literais e que o terremoto será o mais violento de toda a história, ainda assim, o grande abalo na alma das pessoas é o assunto mais importante. Os versos de 19 a 21 não seguem uma ordem cronológica. Os fatos que eles descrevem, entretanto, estão todos relacionados com os julgamentos conclusivos de Deus ao trazer tudo em sujeição ao seu Filho amado. A grande cidade é dividida em 3 partes. Essa cidade é Jerusalém. E as 3 partes nas quais Jerusalém é dividida parecem sugerir o remanescente piedoso, os adoradores da besta e a companhia mista de outros presentes. Entendemos que a grande cidade seja Jerusalém porque as outras cidades que caíram são chamadas de cidade das nações, ou seja, cidades gentias. Mas em meio às cidades das nações, Deus lembrou-se da grande Babilônia, a cidade de Roma, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Roma será totalmente destruída, mas não Jerusalém. A grande Babilônia é especialmente escolhida para finalmente receber a taça do vinho da ferocidade da ira de Deus. O capítulo 17 mostra como isso é realizado e o capítulo 18 descreve o julgamento do ponto de vista de Deus. A fuga de todas as ilhas no verso 20 nos ensina que nenhum isolacionismo será permitido. Todas as nações, sem exceção, estarão envolvidas no julgamento. As montanhas, não sendo encontradas, falam de governos sendo reduzidos a nada. Por último, está o grande granizo do céu, cada pedra pesando cerca de 1 talento, aproximadamente 35 quilos. Por mais aterrorizante que seja essa imposição literal, certamente significa também o grande peso do julgamento direto de Deus sobre as pessoas, que as fará sentir sua força esmagadora. Mas apesar disso, em vez de serem levados ao arrependimento, eles blasfemam de Deus por causa do granizo. Queridos, uma das coisas que mais me espanta é o fato que, debaixo de tamanho julgamento divino, as pessoas não se arrependam e ainda blasfemam contra o único que poderia salvá-los. Tem uma expressão muito comum entre os cristãos que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. É uma expressão que não tem base bíblica.
E nos tempos do fim, como temos visto, tem se mostrado completamente equivocada. E em nossos dias, na dispensação da graça de Deus, as pessoas só se aproximam de Deus porque Ele, o Senhor, as ama e lhes dá o arrependimento para a salvação, como Lucas escreve para nós lá no livro de Atos. Por isso, meus amados, por tudo isso, vamos ser muito gratos a Deus por tamanha salvação. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.